Oi, gente! Chegando aqui para nossa live. Espero que vocês estejam me ouvindo. Como estão, minha galera? Hoje a gente vai falar sobre Celpibras. O Fernando daqui a pouco tá chegando. Quem já estiver chegando, me fala, por favor, se vocês estão me ouvindo bem. Se o áudio tá bom. E eu vou esperar o Fernando. O Fernando tá aqui. Já vou convidando. Já tô vendo um pessoalzinho que fez selfie online, né, Mara? A Mara tá aqui com a gente. Sei que ela fez. Fernando, não sei se foi. Oi, Fê! Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem por aí? Que bom. Gente, o Fernando, ele participou ativamente do CELP, foi aplicador, trabalhou com tudo. Então, deve estar exausto, né? Consegui descansar, né? Ainda bem que a gente tinha um feriadinho aí, né, na frente, mas tá tudo encerrado, tudo ok, provas a caminho de Brasília, se é que elas já não estão lá, né? Acho que seria legal você contar um pouco desse processo, porque muita gente não sabe disso. As provas elas são enviadas fisicamente para Brasília, né? Fisicamente, sim. Cada posto aplicador recebe o que eles chamam de um malote ali, né? E daí dentro desse malote, ali contém todas as provas, né? Então, ali tem os cadernos de questões, tem os cadernos de respostas, tem as listas de presença, tem as fichas de avaliação, tem o roteiro dos elementos, tem os elementos provocadores, tem as mídias que são enviadas. Então, a gente recebe todo um malote, que tem um processo todo de organização. E antes da prova, a gente tem que abrir esses malotes e verificar se está tudo ok. Tem que entrar no sistema, dar um ok, recebemos, né? A única coisa que a gente não abre antes da prova são os cadernos de questões, por uma questão, né, de segurança, para não ter o vazamento aí da prova. A gente abre na hora, a gente mostra para os participantes, vocês estão vendo que o malote está lacrado, a gente abre na frente deles ali, né? E daí depois tem todo o envio, né, que a gente faz, aquelas gravações que todas as interações da parte oral são gravadas, e, né, para caso aconteça alguma, o que eles chamam de discrepância, notas muito diferentes, né? A gente tem essas gravações para a segurança do participante, para evitar essa discrepância, e a gente tem um sistema que a gente precisa subir todas essas gravações, as notas dos participantes, né? Enfim, é um processo todo, existe todo um processo, existe toda uma organização aí, né? É muito burocrático, são muitas etapas, né? E muitas horas de trabalho. Isso é uma coisa que a gente sempre fala, né, Fernando, para os nossos alunos do curso preparatório, que o professor que está ali participando ativamente da interação e todos que estão ali, está todo mundo exausto, porque é um trabalho bem difícil. Inclusive, se tiver gente aqui assistindo que é professor que aplicou o Salpibras, dá um alô, um oizinho aqui, que a gente vai adorar saber se vocês Né? trabalharam no Celpibras esse ano ou em algum outro ano passado. A gente brinca que o professor tá sempre cansado, né? Ai, meu Deus, Né? pois Mas é. eu já tô com meu chazinho aqui para Ah, que linda relaxar, né? xícara! Eu tô com a xícara do Eu preciso Brasileiritos. de uma xícara do Brasileirices aí, É, eu vou né? mandar, vou mandar. E aí, gente, hoje vai ser um esquema meio café com fofoca com Celpibras. Então a gente vai ficar numa vibe assim de comentar com vocês como que foi a edição. Então a gente teve uma edição do Celpibras esta semana que passou. Que dia que foi? 25? Foi 25, terça-feira começou, né? Uhum. Começou dia 25, e uma novidade importante também esse ano é que voltamos com duas edições anuais, graças a Deus.
Então, Inclusive, já temos datas aí para a próxima edição. Quem está assistindo vai assistir aqui depois, né? é. Próxima aplicação do exame para aqueles que não conseguiram uma vaga, para quem estão interessados aí, dias 24, 25 e 26 de outubro de 2013. Inscrições começam 23. 3. É, 2023. 23, 2023, né? Enfim. Inscrições abrem no dia 7 de agosto. Lembrem-se que todas as inscrições são feitas online dentro da plataforma do INEP do Celpibras. Isso aí. Que legal, né? Já tem data, as coisas parece que estão um pouco mais organizadas depois de alguns anos Sim, caóticos aí. Se você sim. está planejando fazer o CELP em outubro, então a gente já tem essa data. Fiquem muito atentos ao calendário, marca milhões de vezes os alarmes e tudo mais, porque a gente sabe que a inscrição tem muita gente, às vezes não tem vaga. Sim. A gente Mas a gente recomenda, né, que faça, não deixa para fazer no último dia, porque nunca. cada local tem um número de vagas específicos aí, né? Então, sabe que o seu perto da sua cidade, né, tá sem, por exemplo, é mais concorrido, né? É interessante, então, você se inscrever no início. Lembrando, né, Camila, para quem está em São Paulo, né? São Paulo está, por enquanto, aí sem um posto aplicador, né? O posto aplicador mais perto está em Campinas, São Carlos, né? Então, assim, corre aí, vai no início, porque vocês ainda encontram as vagas, porque depois não adianta mandar mensagem para o posto aplicador. Ah, então eu não achei vaga, né? É, porque as vagas se esgotaram aí, né? É. Tem que ficar atento. Eu tô vendo Tem. que a gente tem uns estudantes online aqui com a gente, então Uhum. um abraço para quem está online, mas é um abraço especial para Gladys, para o Joaquim, ou Joaquim, ele que decide. Chen está por aqui também. Eles foram nossos estudantes do curso preparatório, então quero dar um parabéns especial para vocês que foram os nossos guerreiros que fizeram a avaliação. A gente está muito orgulhoso e também animado para esse resultado. Quando é que vai sair esse resultado, Fernando? Então, né? A programação é que os resultados saiam do exame no dia 30 de junho. Tá aí, hein? Tá aí, mas não tá. Assim, eles Tá. estavam muito ansiosos, né? A dica que a gente dá é: esquece que esse dia existiu. E... Vida que segue, continua a vida aí, que Uhum. não vai ficar nervoso. Ó, Olha, tem uma tem pessoa uma aqui fazendo uma pergunta para você. pergunta. Pode falar, Fernando. Ó, eu vi aqui perguntas, né, sobre Celpibras online para quem mora fora do Brasil, né? Nós não temos, não existe uma edição online do Celpibras. Mas eu vi que o pessoal comentou na Colômbia. Gente, na Colômbia tem muitos postos aplicadores aí. Não só em Bogotá, mas como em Medellín, como em Barranquilla. Tem outras cidades que pode ser feito. São postos aplicadores que a gente chama os locais onde vocês fazem as provas, tanto no Brasil. A gente tem hoje no Brasil credenciados, isso não significa que eles sempre aplicam o exame, mas credenciados a gente tem 49 postos aplicadores no Brasil e fora do Brasil já são mais de 78 postos aplicadores que podem aí aplicar o exame, né? Então, procura, tem o site do INEP, tem uma lista completa de todos os postos aplicadores, né, que vocês podem fazer, mas lembrem-se que a prova ela é toda presencial. Tem que ir lá. Tem que ir lá no Tem posto que ir fazer o lá, exame. tem que ir lá. É Uhum. isso aí. Um beijinho para Gladys, que disse que nós somos os melhores professores. Ai, que fofinha! E para quem tá perdido, não sabe do que a gente está falando, a gente se reuniu aqui hoje porque finalmente a gente pode falar sobre o exame que aconteceu. Do que a gente está falando? A gente está falando do CELPE-BRAS. Para quem está chegando aí. O que é o CELPE-BRAS? É o exame de proficiência em língua portuguesa oficial do Brasil. O nosso querido exame que a gente se dedica tanto para preparar nossos estudantes, que o Fernando trabalha ativamente.
E agora a gente quer falar sobre como foi a edição da semana passada, a primeira edição de 2023. As nossas impressões. Você tá com um caderno aí, Fernando, para mostrar? Temos um Ele tá meio. caderno Tá diferente, né? Tá meio aqui. laranja. Não lembro desse laranja. Saiu um laranjinha aqui, tá mais coloridão. Nada eu, né? Mas aceito, né? Não. Fernando odeia cores. Fernanda preto e branco deu, Total. Então né? a gente quer falar um pouco para vocês sobre o nosso ponto de vista, nossa opinião sobre o exame. A gente vai comentar as 4 tarefas, uma a uma, e Uhum, fazer um panorama geral, mas também nesse clima meio fofoca com selfie e uhum. café. É uma visão assim mais geral, Fernando, depois você pode falar também. Eu achei legal a prova esse Uhum. ano, temas Sim, interessantes, mas uma uhum. prova com poucas surpresas, o que me Sim. deixa feliz. Então não Uhum. teve nenhum gênero muito absurdo que foi cobrado, foram coisas bem Uhum. tradicionais até, eu diria, Aham. tranquilas. O áudio parece que não foi tão legal, a gente já vai falar sobre A gente isso. vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas achei uma prova assim legal. Quem se preparou se deu bem, porque é algo que não teve. Teve ano que pede umas coisas, um requerimento, um relatório, que os alunos ficam assustados, né? Ai, o que é isso? Como que escreve? Mas achei bem Uhum. tradicional, assim, o salto e braço foi tradicional nos gêneros, mas não nos temas. Achei uns temas bem modernos, bem interessantes. Então, que Sim. tal a gente falar da tarefa 1, Fernando? Vamos lá para a tarefa número 1. Inclusive, a gente vai fazer aqui a nossa propaganda, que para quem se preparou no nosso curso, né? A Gladys, tá aí o pessoal, o Joaquim, né? A Tá Sara aí. chegou também. A Sara chegou. Então, a gente, né, no nosso curso preparatório, a gente trabalhou com uma tarefa muito bem parecida, que era aquela tarefa do Tecnoboné, É né? Que verdade. você precisava escrever um e-mail pedindo, fazendo uma solicitação de apoio financeiro. Então, né, a gente teve aí a tarefa número 1, Ladeiroteca, era o nome dessa atividade, né? É. E foi muito interessante porque a gente já teve algo parecido. Alguns anos atrás, uma tarefa número 3 teve, não sei se alguém lembra dessa tarefa, que era aquela mala de livros era em Porto Alegre, que eles subiam uma região de morro com malas cheias de livros para que as pessoas pudessem pegar, né, esses livros. Enfim, foi algo bastante parecido. Eu vou ler aqui, né, Camila, o enunciado dessa tarefa e a gente vai fazer aquela brincadeira, aquele joguinho que a gente sempre faz com os nossos alunos de encontrar os elementos aí da tarefa, né? Excelente. Vou mandar um beijo para Mara antes, que ela também fez a tarefa do Tecnoboné. Mara, mua. Isso. Ó, então dizia assim: você vai assistir 2 vezes ao vídeo, podendo fazer anotações enquanto assiste. Você faz parte da equipe que idealizou o projeto Geladeiroteca e quer expandir esta ação para outros bairros da sua cidade. Com base nas informações do vídeo, escreva um e-mail para a Secretaria Municipal de Cultura apresentando o projeto e solicitando apoio financeiro para sua ampliação, né? Então, aquilo que a gente sempre comenta, né, com os nossos alunos, antes de assistir esse vídeo, antes de fazer as anotações, encontrem aí aquilo que a gente chama os 4 elementos do enunciado. Ou seja, o tipo de texto, gênero textual, né? O formato do texto que vocês precisam escrever. Tá muito claro ali. Escreva um e-mail. Formato de e-mail, né? O segundo, quem é você, né? Ó, você faz parte da equipe que idealizou o projeto Geladeiroteca. Então, lá no final do seu e-mail, você vai colocar lá, responsável pelo projeto, né? Participante do projeto. Se identifiquem. E vocês precisam escrever para a Secretaria Municipal de Cultura. A gente já pensa, opa,
o nível de formalidade sobe aqui um pouquinho. Vocês não vão escrever um e-mail. E aí, galera, estamos precisando de dinheiro aqui, viu? Né? Cuidado com essa Passa a questão aí da grana. formalidade. Então, sempre o para quem, né? Criar isso que eles chamam de a relação de interlocução. Quem sou eu? Para quem eu escrevo, né? É sempre importante respeitarem essa questão, né? E por último, os propósitos. Ou seja, o grande propósito que vocês tinham dentro dessa tarefa era o quê? Solicitar um apoio financeiro. Tinha que pedir ajuda para que esse projeto aí continue. E dentro dos propósitos mais específicos, que vocês iam utilizar o vídeo, era o quê? Apresentar o projeto. Então, aquilo que a gente comenta, né, Camila? Não é hora de inventar, não é nada. É saber retirar a informação do vídeo e utilizar aquele verbo que a gente adora utilizar no nosso curso. Retextualizar. Ou seja, pega as informações que estão lá e reconstrói com as palavras de vocês, mas utilizando as informações. Eu gostei muito, o vídeo estava bem interessante, era uma linguagem bastante corriqueira, era uma reportagem televisiva aí circulando, não era um vídeo tão longo. Eu achei bastante acessível e eu achei o tema bastante interessante aí. Também gostei. E o vídeo, você falou que achou ele bastante acessível. Também achei. Estava uma linguagem bem tranquila. E esse tema da biblioteca, da leitura, é um tema que todo ano vai ter alguma coisinha. Então, muito legal. Maravilha. Bom, a gente espera que vocês tenham feito algo próximo disso que a gente está falando. Mas se não fez, também não é para ficar louco, não é para pirar. Calma, tudo é relativo, depende de um monte de coisa. Nossa intenção com essa live hoje também não é, tipo, deixar vocês desesperados, pensando, ai, eu não fiz esse detalhe. Quem já tá aqui, eu errei o acento do bairro. Calma. Calma. É só um acento, gente. É só um acento. A Mara disse que não compreendeu o bairro e a cidade. Provavelmente está tudo sob controle, assim. É muito relativo, né, Marinha? O mais importante é cumprir o propósito, que era solicitar esse apoio financeiro e apresentar esse projeto aí para a Secretaria de Cultura, né? Isso aí. Bom, aí chegamos à tarefa número 2, que eu acho que foi a mais polêmica. O áudio, né, gente? Por que a gente fala tanto para vocês ouvirem rádio e rádio, lembra aquela coisa? É importante. Peça de Vamos lá. museu. Vamos para a segunda, então. Hum. Quer ler? O tema, então, da tarefa número 2 era, o título, né, era Mulher e Futebol. Você vai ouvir 2 vezes o áudio, podendo fazer anotações enquanto ouve. Você mantém um site para divulgar temas relacionados ao empoderamento feminino, com o objetivo de incentivar meninas a praticarem esportes comumente associados ao universo masculino. Escreva a coluna semanal contando a história de Liliane Mesquita e mostrando como ela foi fonte de inspiração para outras meninas. Olha, Camila, eu já vou dar minha opinião aqui, que eu achei muito interessante o tema, Amei. a temática. Eu achei muito legal falar essa questão do empoderamento feminino. Mas realmente, né, existe sim a questão do áudio. A gente percebeu que muitas pessoas reclamaram e muitos acharam assim que foi a qualidade do posto aplicador, da qualidade. Não, gente, ele foi um áudio que ele já chegou com essa qualidade. Então, mais uma vez a nossa propaganda aí. Para quem fez o nosso curso preparatório, a gente trabalhou com áudio também que tinha uma entrevista dada por celular, né? Então, vocês precisam aí estar preparados, né, essa questão. Mas a gente sabe que foi uma grande polêmica, sim, a gente percebeu
no rosto dos participantes essa questão. Eu acredito que sim, que vai ter uma nota que, tipo, que entre a tarefa 1 e a 2 vai ter uma queda na nota aí, né? Mas, enfim, passou, vamos lá, né, gente? Vamos comentar, então, aí, os elementos, né? Então, o formato do texto, uma coluna semanal, né? Em um site, né? Então, imagina que vocês têm aí, né, um site, e daí a gente pode pensar aí que pode ser um blog, né? Enfim, eles não falam que tipo de site que você tem, né? E você precisa escrever. Então, você vai escrever aí nessa primeira pessoa, eu, porque você é o colunista, né? Você é um colunista de um site. O para quem aqui fica bastante aberto aí, porque são os leitores, são os seus seguidores. Podem ser pessoas que se interessam pelo tema aí, né? E o seu grande propósito era o quê? Contar a história da Liliane Mesquita, que escreveu um livro unindo questões de poesia e futebol, né? E mostrando como ela foi fonte de inspiração para outras meninas. Olha a questão gramatical passando por aí. Ó, contar a história da Liliane Mesquita. O que eles estão querendo ver aqui, ó? Se você sabe utilizar as construções de passado aí no português, né? Se você sabe identificar a diferença de perfeito e imperfeito. E aqui vocês precisam ser bastante estratégicos aqui, né? Então, eu confesso que eu gostei muito do tema, achei muito interessante, mas eu entendo, sim, que, né, a tarefa número 2 tinha uma questão aí do áudio, enfim, que a maioria dos postos aplicadores passou essa questão, enfim, para o INEP. A gente espera aí, né, que eles vejam essa questão, enfim, que reflitam sobre essa questão, mas estejam preparados aí, né? Sim, e mais uma vez um áudio da Câmara. É uma tendência forte aí do CELP de usar os meios de comunicação do próprio governo. Isso, a gente sempre deixa essa dica aí, né? Rádio Senado, Câmara, os próprios vídeos institucionais do governo federal também, né? Então, coloca lá para seguir. E para o EP também, né? Para os elementos. A oral também, muita coisa de prefeituras, campanhas do governo. Então, sim, é um material muito usado. Muito interessante. Vou dar uma olhada aqui nos comentários, Fernando. Tem alguém perguntando se é possível ter acesso à prova para ver os nossos erros. Essa é a grande frustração do candidato do CELP. Não pode, não tem acesso. Você não vai nem saber sua nota. Você vai saber o seu nível. De certificação. Mas o número, você não vai ter o número, você não vai ver onde errou, se faltou aquele acento. Infelizmente, isso não acontece. Também estão falando que o áudio não se escutava bem. Esse comentário foi ótimo do Maurício. Na parte final não dava para entender nada. Pagaria ouro para ter a legenda. Tadinho. Eu fiz cara de paisagem, cara de que tava entendendo tudinho no dia da aplicação. Não sei porque vocês estão olhando com essa cara aí pra mim. Exato. E aí deixa os alunos mais nervosos ainda, né? Se você faz aquela cara de... Hã? Você fala assim... Então... Não. Joaquim comentou, e motivar outras mulheres. Sim, faz parte do propósito. Isso aí. Legal, então acho que essa foi com certeza a mais difícil, mas um tema muito legal. Lembrando que esse ano tem Copa Feminina, então o CELP-Brás está sempre muito conectado com o que está rolando. A gente já vai ver a última tarefa também, muito conectada com os tempos atuais, mas foi isso aí. A Cláudia falou que... né, já que a gente está nas fofocas, a gente viu que a tarefa 4 foi a queridinha dos professores. Foi a queridinha, todo mundo ama esse assunto. Fique com a gente para saber qual foi. Daqui a pouco a gente fala dessa tarefa 4. Gladys, acho que o áudio sempre vai dar trabalho, porque é parte de avaliar a nossa capacidade de silenciar qualquer interferência externa
para entender o que realmente é a mensagem. É você com você mesmo, né? Você, sua respiração, seu coração batendo. Não tem uma imagem, um texto na tela para te ajudar. Então, é o grande desafio mesmo. Por isso que é uma prova de proficiência, né, gente? E a gente sempre diz, né, Camila, que a parte escrita, ela não está avaliando apenas a sua escrita. Ela está avaliando a sua capacidade de assistir algo, ou de ouvir algo, ou de ler algo, e saber retirar informações que sejam aí relevantes para a criação do seu texto. Então, não é só uma tarefa mecânica de escrever. Existe por trás todo um pensamento, uma reflexão, saber escolher aí, né? Exato. Maurício, eu acho que não vai rolar de ouvir o áudio agora, mas está disponível na internet, no site lá da Câmara. A gente pode deixar o link depois nos stories. Vamos para a próxima, então, a tarefa número 3. De novo, o Selfie Brás, bem militante aí também. Super! Né? Então, a tarefa número 3, o título dela é Ciência Cidadã, né? E dizia assim: você é membro da equipe coordenada pelo biólogo Cristofoletti e ficou responsável pelo recrutamento de novos voluntários para a pesquisa. Escreva o texto de introdução ao formulário de recrutamento que será divulgado nas redes sociais. Em seu texto, apresente as características do projeto e convide as pessoas a participarem, destacando os benefícios dessa abordagem colaborativa. A gente até e olha o infinitivo pessoal aqui, ó. Que a Mara adora. Participarem! Isso. Pode falar, Fernanda. A gente achou, né, Camila? Um formato aí de texto que a gente poderia dizer um tanto quanto diferente. A gente poderia dizer no sentido... Mas, assim, um texto de introdução a um formulário, né? Gente, um texto de apresentação aqui, né? Então, a gente já teve muitas tarefas com esse tipo de construção. Aquela dica que a gente sempre dá, né, Camila? Tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3 são textos de um caráter informativo, onde vocês precisam trazer informações. A tarefa número 4, que daqui a pouco vai vir aí, né? Ela tem essa ideia de ser um texto mais argumentativo, né? Opinativo. E muito interessante, porque, de novo, essa pegada, ó. A gente já falou sobre empoderamento feminino, a gente já falou aí, né, sobre geladeiroteca, ou seja, acesso a livros aí, né? Ou seja, eu achei um Selfie Brás com tarefas da parte escrita bem militante, bem militudo aí, né? A gente poderia dizer, né? Total. Mas, ó, então, o formato do texto, então, é esse texto de introdução para esse formulário que vai ser colocado nas redes sociais, um texto de apresentação aí. Você é alguém da equipe, né, desse biólogo, o Ronaldo Cristofoletti, né? Então, vocês podem se colocar como assistentes, como diretores, como gerentes, enfim, alguém que faz parte dessa equipe aí, né? Vocês estão, de novo, o para quem de vocês é um público bastante amplo, porque é um convite para as pessoas participarem aí, né? Então, são os seguidores das redes sociais, a gente poderia dizer, qualquer pessoa que tenha interesse nessa questão aí, né, da ciência. O Joaquim falou assim, uma postagem de Instagram. Ele seria, acho que, um pouquinho mais, porque como é um formulário para motivar as pessoas a se inscreverem, a gente precisa apresentar que projeto aí é esse. E querendo ou não, né, pessoal, como vocês querem que as pessoas participem, né, trabalhem nesse projeto aí, tem que ter aquela pegada, né, de chamar. Olha o carro do imperativo passando na sua rua. Aí, né? Então, tá passando por aí. Então, ó, as escolhas gramaticais que a gente pode fazer aí, ó, são... É o que a gente sempre diz. É muito da estratégia aí de vocês. Bom, um imperativo, um presente do subjuntivo, até mesmo um infinitivo pessoal. Dá para usar muita coisa aqui. Não é?
Muito bem. E, ó, a ideia era o quê? A grande ideia, o grande propósito é convidar as pessoas a participarem, né, desse lindo projeto aí, né, do biólogo Cristofoletti. E daí ele dizia, em seu texto, apresente as características do projeto. Ou seja, dentro ali do texto, né, que vocês vão ler, que era um texto de uma revista, né, era uma revista da FAPESP, apresentava ali, né, esse projeto ali dele. Ou seja, é retirar essas informações sem copiá-las, né? E vocês tinham que convidar as pessoas destacando os benefícios dessa abordagem colaborativa. Ou seja, vocês não são fãs, não pode ser hater do projeto, não pode falar mal do projeto aí. Tem que falar muito bem aí desse projeto, né? E, enfim, usem esse lado que eu chamo vendedor de vocês, né? Precisa seduzir aí as pessoas. Ah, eu tenho que ler esse texto de apresentação e falar assim, nossa, eu quero muito participar desse projeto. Ah, muito bom. Joaquim falou, por exemplo, venha fazer parte da nossa equipe. Exatamente. É isso aí, ó, venha, né? Jess escreveu, eu coloquei um título para chamar a atenção das pessoas, depois apresentei o projeto, as vantagens e uma mensagem final para convidar as pessoas. Ó, de novo, vou bater nessa tecla, mas vou fazer a nossa propaganda. Quem fez o nosso curso e fez o simulado final, o texto sobre o café lá, tinha que escrever um texto de apresentação da cafeteria e convidar as pessoas a conhecerem. Nossa, é mesmo. O café. Mesmo modelo. Né? Mesmo modelo de texto aí, né? Que vocês pegavam. Então, ó, a gente brinca. Tava aí, ó as hashtags. Gente, hashtag. O Joaquim quer usar Total. hashtag, maravilhoso. Vai mandar o Joaquim, a gente vai mandar Ciência o Joaquim pra fazer a correção. A gente vai mandar ele lá para fazer a correção do exame. Maravilha. Legal. Então, acho que é isso. E chegamos, então, à tarefa 4, com um tema que os professores ficaram felizes. Foi um tema legal. Achei muito legal. Quando eu vi o tema, eu achei muito pertinente, que era, né, o famoso, assim, o título da tarefa era Aplicativo que cria redações, provoca polêmicas entre educadores. O famoso ChatGPT, né? Eu achei o Selfibras super conectado, super ligado com o que está acontecendo. Aí, vamos ler aqui a tarefa, né? Você é professor e está preocupado com o uso de ferramentas semelhantes às apresentadas no texto. Escreva uma carta do leitor para ser publicada na mesma revista, retomando o debate, apontando os pontos polêmicos do uso da ferramenta e argumentando a favor do seu ponto de vista sobre o tema. Enfim. E mais uma vez, uma tarefa 4 opinativa, como a gente já sabe que de novo, o carta ao leitor aparecendo por aí, né? Aparecendo, então, esse formato de texto, que tem um formato mais específico, que é o formato geral carta, mas carta ao leitor, né? Essa ideia de que você se apresente, que você fale, eu li a reportagem tal e queria comentar e queria dizer, falar aí, né? Sobre essa tarefa. Então, achei muito interessante. Você se coloca nesse papel de professor, né? Você está escrevendo para a revista, você está escrevendo para os leitores, você está escrevendo para o editor, né? E o que é? Aqui, gente, claro, é muito importante ler o texto. O título do texto é Conheça a inteligência artificial capaz de escrever artigos, roteiros e músicas ali. Então, eu achei, tipo, é um texto realmente que ele está apresentando o que é o ChatGPT. Mas olha ali, um professor que está preocupado com o uso das ferramentas, né? Já tem um direcionamento aqui, pontos tá polêmicos. Aí ele fala no final, argumentando a favor de seu ponto de vista.
Fernando, eu posso escolher o meu ponto de vista? Eu posso concordar com o chat GPT? Olha, eu, Fernando, iria para outro caminho, tá? É, com certeza, você tá preocupado, né? Sei lá. É, E me então, eu parece iria. mais fácil também. Eu acho que é o que eu sempre digo. Se você escolhe, aí talvez você teria que fazer o contra-argumento. Eu acho que contra-argumentar, né, requer. Eu até vi que acho que o Maurício escreveu que ele estava cansado. Gente, chega na quarta tarefa, vocês estão, né, São acabados. 3 horas, tá todo mundo exausto. Tá todo mundo exausto. Então a gente sabe que é o gás final aí, né, que precisa. Então, realmente, eu tenho uma opinião que argumentar requer mais aí, né, um trabalho de língua do que a gente simplesmente, não simplesmente, mas do que ter que informar aí no texto, né? Mas eu achei muito interessante, eu achei que para quem tá lendo, para quem tá conectado nas notícias, isso cada vez tem aparecido. Para quem aí, né, não tá muito conectado, eu sei que, por exemplo, pode ser que não seja tão fácil para muitas pessoas, essa questão do chat GPT, né? Enfim, tem toda uma questão que eu acho que depende bastante, né, de cada pessoa, do quanto essa pessoa tá lendo sobre as notícias aí, né? Enfim, mas eu confesso para vocês que eu achei muito interessante, porque, tipo, é o famoso, dá pano pra manga. Dá para discutir muitas questões aí em relação. E o texto trazia também muitas questões. Importante ressaltar, não é simplesmente apresentar a opinião de vocês. É retomar pontos de vista trazidos na reportagem e vocês emitirem a opinião de vocês ali, né? Ah, muito bom. O pessoal aqui não gostou muito dessa tarefa, não. Ó, dor de cabeça, me enrolei um pouco com o enunciado. Maurício, odiei essa tarefa, especialmente depois de ficar cansado por causa das primeiras 3. Gente. E o Joaquim ainda falou que a vontade de ir ao banheiro. Camila, a gente refaz. A tarefa foi a queridinha dos professores e não dos participantes. Ponto, né? Professor que gosta desse assunto. Sim. Gladys falou que casualmente eu li a respeito à noite anterior. Que legal! Aqui na Costa Rica, a TV passou a notícia de um aluno ter apresentado uma tarefa feita pelo ChatGPT e passaram depoimentos contrapostos. Legal. Todo mundo conectado, então. Então, essa foi a parte escrita. A gente quer saber um pouco aí de vocês. Vocês já estão compartilhando, mas se vocês acharam tranquila, se vocês se sentiam preparados, especialmente. Também quero saber nos comentários se vocês fizeram muitas práticas antes, se fizeram provas anteriores. São informações que a gente gosta de saber. A gente vai falar um pouquinho da parte oral agora. E antes de falar, eu quero também saber de vocês quais foram os temas que caíram para vocês da parte oral. Porque a gente sabe que a parte oral tem 20 elementos e que você vai receber 3. Então, são 20 elementos de temas muito diversos. E eu quero saber de vocês quais foram os temas que caíram para vocês, sobre o que vocês falaram. Fernando, você quer falar mais uma coisa da parte escrita? Porque eu já mudei de assunto sem te consultar. Não! Vamos lá. Eu também, eu confesso assim que ao estudar o perfil dos... Porque assim, né? Vocês quando se inscrevem ali, né? Vocês respondem a uma série de perguntas, né? É um questionário e os aplicadores têm acesso, né, a esse questionário aí. Então a gente tenta buscar, né, elementos que tenham aí, né, uma relação aí, né, com a realidade de vocês. A gente sempre tenta. E eu achei assim que tinha uns temas muito bacanas e também achei aí, né, Camila, que na parte oral, o Celpibras militou de vez em quando também aí, né? Teve... eu achei muito interessante o material aplicador que falou
dono de casa, sim, senhor, né? Uhum. Então, sobre essa questão dos homens serem aí donos de casa. Eu achei muito legal a tarefa número 2, que falava sobre o perigo de uma história única aí, né? Sobre aquela questão dos livros de história, o que os livros de Incrível. história dizem e essa realidade. Então, eu achei muito interessante. Inclusive, era um elemento provocador que dava para trabalhar com participantes latino-americanos, porque temos uma questão histórica muito parecida aí, né? Achei muito legal. Essa parte da divisão das tarefas, se eu puder fazer alguma crítica, talvez, acho que para alguns pegou aquele termo pacto antinupcial, talvez ficou aquela palavra ali, né? Foi uma palavra, mas enfim, os avaliadores estavam ali para ajudar vocês a explicarem ali, né? Eu Uhum. achei também muito interessante, tinha uma que falava sobre etarismo, né? Sobre Nossa, os super em novos alta esse 50 anos. tema. Muito em alta, gente, o tema. Eu acho que teve a parte a evolução da espécie consumidora também, que foi muito interessante ali sobre essa questão também. Teve aquele que falava sobre saúde mental, o dia, né, Uhum. da saúde mental também. Olha, outro tema muito relevante, que muito está falando, como lidar com chefes tóxicos. Eu me lembro de usar esse elemento provocador e todo mundo falava assim, nossa, mas eu já tive um chefe tóxico. Nossa, mas agora eu tô vendo que meu chefe é tóxico. Enfim, foi uma sessão terapia. Eu achei muito interessante o elemento provocador 17, aquele do Dr. Ney, que falava sobre, né, o Dr. Ney viajou o mundo, conhece muitas culturas, mas ele não dá bom dia pro porteiro, né? Então, eu achei muito interessante esses materiais. Aí, enfim, eu achei que os elementos provocadores estavam trabalhando com um pouquinho de tudo. Confesso que, pela minha experiência aí, talvez eu tenha sentido. Tinha um que era sobre doação de órgãos, que é um tema bastante recorrente aí, né? Mas achei que, É. por exemplo, talvez mais um que relacionasse à saúde. Eu não vi esse ano nada relacionado a turismo, É né? verdade! Nossa, Né? sempre tem. Nos últimos anos, a gente tem visto também esses elementos provocadores trabalhando com contexto migratório, principalmente no Brasil, né? Também não vi, mas eu confesso que eu achei muito bonitinho. Eu achei que, assim, deu muita conversa. Um elemento que as pessoas podem achar muito bobinho, que foi aquele do cinema. O perfil dos amigos no cinema, assim, né? O amigo que só Hum. fala no celular, o amigo que come pipoca, né? Então, eu achei, assim, muito engraçadinho, vamos dizer assim. Dava para conversar bastante aí com o pessoal. Uhum. Com certeza, o pessoal tá interagindo bastante aqui no chat, tô tentando ler todo mundo. A Gladys falou que o dela foi esse do etarismo. E ela falou que tá super contente porque a gente fez aquela lista no curso com os temas possíveis. Ela falou que... Ah, e ela quer ver sua caneca também, Fernando. Ainda bem que você tá mostrando. Tá aqui a caneca dos gatos. Ainda sobre a parte escrita, o pessoal tá dizendo que, nossa, dor na mão. A Mária ficou feliz porque não tinha nenhuma porcentagem ou números, porque era uma dificuldade para ela de ouvir o áudio e colocar o número lá, então não Uhum. teve. E o Maurício falou de um tema que eu queria falar, que é o do Pelé. Achei um tema diferente. Claro, gente, Sim. Pelé morreu, é o Pelé, sabe? É um tema que é muito relevante de ser falado. Eu nunca tinha visto, não me lembro, pelo menos, de um elemento provocador homenageando uma pessoa específica, assim, não Sim. tenho essa lembrança. Mas o Uhum. Pelé foi o Pelé, o tema do futebol é algo que conecta muitos dos estrangeiros, muitos que fazem um selfie, e ele gostou, ele falou que foi o melhor, então que legal que caiu para você. Para o Algumas pessoas, Joaquim, Camila, acharam um pouco difícil uma questão que era uma poesia, né? Que tinha, que trabalhava ali, né? é verdade. Então, enfim, mas, gente, é aquilo que a gente sempre fala aí, né? Ó, o próprio nome diz.
é um elemento provocador. Ou seja, ele está ali para provocar uma conversa entre você, né, que é o participante, e o avaliador que está ali na frente de vocês. Ninguém precisa ser um especialista no tema, né? Ninguém precisa saber a respeito de tudo ali, né? A ideia é despertar uma conversa. Que pode ser que eu seja o avaliador da Camila e a gente falou sobre o Pelé e a Camila nunca ouviu falar do Pelé. A Camila, né, nunca... E daí a Camila, tipo, não conhece Pelé, não se interessa por futebol. E daí a gente pode levar a interação para um lado. Pode ser que a Camila seja a presidente do fã-clube do Pelé no Brasil. E a interação ela vai partir para um outro lado. Então, é o que a gente sempre diz. Não existem interações iguais. Não existe resposta certa ou errada. Não existe julgamento de opinião. A gente pode ter opiniões diferentes, mas o que acontece, a gente está ali para avaliar a capacidade que vocês têm de interagir em língua portuguesa. E vamos lembrar, né, Camila, os 6 tópicos que a gente analisa aí na parte oral. Isso. O tópico da compreensão, se vocês compreendem ou se vocês não compreendem aquilo que se está falando. O tópico da interação, e aqui eu chamo a atenção de vocês, gente. Eu vi muitos participantes se colocando naquela posição passiva de só ficar respondendo o que era perguntado, monossilábicos, falando muito pouco. A ideia é o quê? Que vocês respondam e consigam ampliar o assunto. Claro, dentro, esse ampliar, né, é falar, mas não é ficar contando a história da vida de vocês. É vocês serem autônomos, é vocês não precisarem do avaliador ficar o tempo todo puxando a conversa. A gente diz, gente, é muito chato, dá muito trabalho a gente ter que ficar puxando conversa com alguém toda hora. Toda hora. Mas tomar cuidado, que nem a Gladys falou ali, do palestrinha, né? De querer falar e não entender que aquilo é um processo de interação. É uma conversa. O terceiro tópico, que é o que a gente tem a fluência, né? Muita gente acha que fluência é falar rápido, não. São as pausas, e as pausas para organizar pensamento, elas são naturais. Hesitações, elas ocorrem, sim, para organizar, para corrigir alguma coisa, para parafrasear alguma coisa. Mas isso não pode se tornar algo comum, corrente. Porque daí não é mais uma questão aí apenas de organização. A gente entende que é uma questão linguística. 2 tópicos que normalmente estão bem interligados, que é o vocabulário e a gramática. Aqui a gente sempre diz, sejam estratégicos na hora que vocês utilizam as construções aí de vocês. E por último, a pronúncia, que a gente sempre diz. Não se espera uma fala sem sotaque, nem mesmo nos níveis mais altos de proficiência. O que a gente está analisando é o ritmo que vocês fazem, a entonação que vocês fazem ali, se existem muitas interferências com outras línguas. Se não ficou claro aquela palavra, se eu precisei perguntar de novo o que significa aquela palavra, significa que aquilo não estava claro. Por isso a gente sabe que vocês já saíram cansados da parte escrita, estão cansados aí, né? Mas assim, é importante dar esse gás final, atenção final até o último momento da interação. Até o momento que o avaliador aperta o botão do gravador ali e diz, deu, terminamos a nossa interação. Aí sim, vocês podem relaxar, aí terminou tudo. Muito bem. Como o nosso tempo está acabando, vou ler os comentários aqui. O do Joaquim falou que foi o do doutor, que achou bem complicado. Do cinema ele também caiu para ele. A Jess falou que o dela também foi do Pelé. Acho que bastante gente aplicou isso do Pelé. E dos 50 anos e a comida saudável. Que mais a gente tem aqui?
A Jess falou que o tema do Pelé, mas sabia porque conhecia a história do Pelé na ditadura e a importância que tinha no Brasil. Legal. Uhum. Outro detalhe que me chamou a atenção dos elementos provocadores, falando não de tema, mas de gênero, é que tinha muito quadrinho, tirinha, ilustração. Nossa, tinha um monte de quadrinho aqui, um monte de coisa desse gênero. E Alguns isso, né, Camila, temas. tem sido algo assim que tem se tornado recorrente. Cada Tem vez pelo menos menos 4 aqui É. que eu tô folheando, pelo menos 4. Sim. E tirinha é uma coisa que aparentemente é fácil, mas também pode ser bem desafiador. Tem temas de humor, ironia, que às vezes é importante captar. Também temas de militância, como o Fernando falou. Alguns temas que eu já tô cansada, tipo falar de home office. Eu acho meio chato falar disso. Já foi, gente. Eu acho meio chato falar disso. Consumismo. Nossa, todo ano vai falar do consumismo. E outro tema que me chocou zero, e que eu até fiquei surpresa de mais uma vez estar aqui presente, que é esse do prato, da alimentação. Doação de órgãos. 5 vezes. Mas é sempre o mesmo padrão, assim. Sobre como montar um prato, comer fora, o nível da comida e tudo mais. Mas outros temas mais interessantes, esse tema do chefe tóxico, achei bacana, uma coisa diferente, sim. né? Achei bem, assim, atual esse do chefe tóxico, né? Com certeza. Achei muito bacana. Onde eu acho as provas? Então, o caminho mais curto é google.com, aí você escreve Acervo Celpibras, porque vai ser o primeiro link que vai aparecer. A de que ainda 23 não tá lá, agora ainda não tá lá, então não, você vai ter acesso às outras. Mas em breve estará lá, porque eles estão mais rapidinhos. Vai chegar. E eu acho que é isso, hein, Fernando? Acho que a gente também pode aproveitar e dizer que se você não fez o Celpibras, a gente te incentiva muito a fazer em algum momento da sua vida. É um exame que a gente gosta muito de trabalhar com ele, é um exame que eu admiro muito. Eu uso muito o próprio exame nas minhas aulas com os meus estudantes que não vão fazer CELP. CELP é importante para quem quer fazer naturalização, é importante para quem quer estudar no Brasil, para os médicos e profissionais da saúde que precisam fazer suas revalidas e etc. É um exame importante para você que simplesmente quer saber o seu nível, que quer dar um gás. Eu tenho muito estudante nesse perfil. Eu quero aproveitar e ter o Celpibras como um objetivo final, ou entre aspas, final, para eu me dedicar mais, estudar mais por alguns meses e ter o Celpibras como um objetivo final. E lembrando, né, Camila, esse ano fazemos 25 anos aí de exame Celpibras, né? É verdade, é um ano importante mesmo. Agradecer a participação de vocês antes que o Instagram nos derrube, que vai passar o tempo. O resultado é dia 30 de junho. 30 de junho que vai sair. E vocês conseguem olhar tanto na plataforma de inscrição, que vocês fazem a emissão do certificado, claro, lembrando para aqueles que têm uma nota intermediário para cima, né? E vocês também, os resultados saem no Diário Oficial da União, que é o jornal do governo que sai a lista de todos os aprovados no Brasil e fora do Brasil lá. E fica conectado com a gente, @Descomplicando com o Fernando. Sigam o Fernando. Quem não me segue, siga aqui o canal Brasileirices também, porque a gente está sempre postando novidades sobre o Celpibras. Quando o resultado sair, com certeza a gente vai fazer um comunicado aqui. E já deixar vocês preparados, porque no próximo semestre a gente também vai oferecer o nosso curso preparatório. E dessa vez com novidades. Mais fofoca vindo por aí, né?
Então fica aqui com a gente. Obrigada, Fernando. Tem sido um prazer enorme trabalhar com você nesse projeto do Celpe Brás. Então quero te agradecer publicamente aqui. Eu que e agradeço. desejar. Eu que me sinto lisonjeado de fazer parte do grupo seleto de amigos da professora Camila do Ai, nossa, que maravilha, igualmente. A recíproca e o carinho são verdadeiros. Um abraço muito especial para os nossos guerreirinhos, os nossos estudantes deste semestre do anterior que fizeram o curso preparatório. Muito obrigada pela confiança que vocês depositaram em nós, por estarem presentes aqui, fazendo os simulados, participando das aulas ao vivo. E é isso aí, Fê. Obrigada. Obrigado. E também um feliz Dia do Trabalhador para todos esses trabalhadores que estão por aí, né? É isso aí. Um bom feriadinho para todos. Fernando, descanse. Pode e a deixar. gente se fala por aqui. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.